Muito bem, daqui a um minuto nós estaremos começando a nossa transmissão, o estudo da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, esperando apenas dar o horário, às 19h30. Você pode participar mandando perguntas. Eu vou fazer o possível para não me perder aqui nessas perguntas, tá bom? Se quiser mandar, nós temos o grupo aí do Guiados pelo Amor, se quiser mandar no WhatsApp, manda por escrito. E eu acho que pelo YouTube também, eu acho que vou receber aqui os avisos. Tá bom? É a minha primeira vez que eu estou transmitindo assim. Em geral, a gente faz a transmissão lá da igreja. Mas eu acredito que vai dar tudo certo. 19h30, com a graça de Jesus, vamos começar aqui o nosso estudo. E desde já dou boas-vindas a vocês que estão aí. E vamos orar, pedindo ao Espírito de Deus que me dirija aqui, né, nesse estudo, nos abençoando. Obrigado, querido Senhor, pela graça do Senhor sobre nós. Te damos graças, ó Deus, porque o Senhor deixou a tua palavra, a Bíblia Sagrada, escrita para o mundo inteiro conhecer a verdade do Senhor, a verdade libertadora. Louvamos como brasileiros, povo da língua portuguesa, pela graça do Senhor, de termos a Escritura Sagrada em nossa língua. Louvamos pela liberdade que o Senhor tem nos dado de poder estudá-la e transmitir esse estudo também. Ó Espírito de Deus, que o Senhor me dirija em tudo para a glória do Senhor e dirigindo também o aprendizado para cada pessoa que está assistindo. Peço a bênção do Senhor, peço que o Senhor repreenda o inimigo e que o Senhor nos abençoe em tudo. Para a glória do teu nome maravilhoso, Jesus. Amém. Muito bem. Nós estamos aí no estudo da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós vamos aqui já para o nosso segundo estudo. Na semana retrasada, nós tratamos sobre demos uma introdução na carta. Foi uma visão panorâmica sobre o tema de cada um dos capítulos, tratamos sobre a data da epístola, cerca do ano, arredondando aí, no ano 60, mais ou menos aí depois de Cristo, o local onde ficava a igreja. Na realidade, naquela época não existia igreja como muitos de nós pensamos hoje, né, como um prédio. Eram várias igrejas numa região ou numa cidade como Roma, e Paulo então escreve para aquela igreja. Hoje, então, nós vamos tratar disso aí, sobre o capítulo 1, vamos estudá-lo de uma maneira mais detalhada. Eu vou usar, a minha tradução é Almeida Corrigida Fiel. Então, se você está usando alguma outra tradução aí, você vai ver alguma diferença. E se houver alguma dúvida aí, você comunica conosco, tá bom? Então vamos lá, né? O capítulo 1, o tema dele é o Evangelho da Salvação e a natureza pecadora humana. Eu coloquei humana porque alguns anjos também participam dessa natureza pecadora. Mas nós vamos tratar sobre essa relação que o apóstolo Paulo, então, faz em Romanos, no capítulo 1. Nos versículos de 1 a 15, Paulo vai fazer a saudação. E nós vamos ter aí também a introdução. O que nós vamos fazer aí? Eu creio que você deve estar vendo os slides. Espero que dê tudo certo aí. Se tiver algum problema, me comunica. Pode comunicar pelo WhatsApp. Muito bem. O José Nilton aqui, né? Hoje, né? Érica também, bem-vindos. Então, a primeira lição que a gente vê aqui é que o evangelho é de origem divina. E deixa eu explicar o que significa essa palavra, evangelho, né? Ela é uma palavra na língua portuguesa que ela é transliterada, né? Transliterado significa de uma palavra que é estrangeira e ela não é traduzida, é transliterada, ou seja, é uma palavra grega, que se pronuncia mais ou menos assim também, né? Evangelho. E significa uma boa nova, né? Uma comunicação, uma boa notícia.
Tem outra palavra, por exemplo, que é transliterada, que é batismo. Batismo também é uma palavra grega que significa mergulho, tá? Então, isso significa transliteração. O evangelho, então, quando falamos de evangelho, as boas novas. E no nosso caso, essa palavra evangelho era usada para qualquer coisa, uma boa notícia, seja o que for. No contexto cristão, então, significa que é as boas novas da salvação. No versículo 1, Paulo vai dizer assim, escreve, né? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, nós temos essa preposição aí de origem, né? E até de posse também, né? O evangelho, ele tem origem em Deus, ele é de Deus e pertence a Deus. Se houver uma oportunidade, talvez a gente um dia estude Gálatas, né? E Paulo vai dizer que o evangelho, ele, por pertencer a Deus, ser uma autoria de Deus, e Deus aqui a gente fala da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus não permite, existe que haja alguma adulteração, né? E existe uma maldição para quem adulterar o evangelho, né? Em Gálatas capítulo 1, é uma maldição de perdição. Então, primeiro ponto aqui que é importante, né, que a gente entenda. Quando tratamos de evangelho, não foi criado pela igreja, seja a igreja que for. O evangelho é antigo e a gente vai ver aqui no segundo ponto. O Antigo e o Novo Testamento formam o evangelho de Deus escrito por seus profetas israelitas. Veja só, Paulo então fala que ele foi separado para o evangelho de Deus. Significa que Deus o separou para proclamar o evangelho. Então ele não escolheu isso. Às vezes a gente fala na teologia, a teologia paulina, existe, é óbvio, né, um estilo que Paulo escreve, que é próprio dele, Pedro, João, mas a teologia vem de Deus. O que Paulo é um instrumento, chama o profeta, né? O instrumento de Deus, e ele era israelita. Todos os escritores da Bíblia são israelitas, inclusive Lucas, que era um israelita, mas de nascimento, possivelmente, de cultura grega. Por isso tinha esse nome, greco-romana também, né? Então, no versículo 2, diz assim, o qual o evangelho, antes, no caso aqui, Deus, né, prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Então, Deus usou as Santas Escrituras. O que Paulo está citando de Santas Escrituras? É óbvio que ele está fazendo uma referência aqui à escritura hebraica. Na época, você vê, Paulo, nós estamos lendo uma carta dele, epístola, né, que ele escreve aos romanos, aos cristãos que estavam em Roma. Então, para várias casas lá, né, onde se reuniam os irmãos. Já tratamos disso, da existência de milhares, mais de 5 milhares, de 5.500 mais ou menos cópias que nós temos do Novo Testamento. Então, na época que Paulo escreve aqui, nós não temos o Novo Testamento ainda terminado, né? Por isso, quando ele fala das Santas Escrituras, ele está se referindo ao Antigo Testamento, do Gênesis até Malaquias. Isto é, as boas novas da salvação de Deus não consta apenas nos 4 evangelhos. Quando a gente fala, vamos abrir no evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas, o evangelho de João. Então, não são 4, esses são 4 evangelhos porque deram esse nome, mas na realidade eles tratam a biografia de Jesus Cristo, sobre os 4 pontos de vista, né, de 4 apóstolos. Né? Lucas não era apóstolo, mas quem autorizou Lucas foi Paulo, né? Lucas andava com Paulo, assistente dele, era médico particular dele também. Então, o Antigo Testamento, se você vai ler lá em Gênesis, lá já fala da salvação, né? Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, lá fala sobre a libertação que Deus faria pela semente da mulher, ou descendente da mulher, que era uma referência ao Messias que ia nascer da Virgem, que depois, no Novo Testamento, que a gente vai saber o nome dela, né? A Virgem Maria. Mas o Antigo Testamento proclama, então, essa salvação. Então, desde que o homem foi criado e que caiu lá no Éden, né? Gênesis 3, então, vai narrar a queda humana, é que Deus já proclamou, o próprio Deus proclamou que haveria
salvação para a humanidade, haveria libertação do poder tremendo do diabo, né? Então, por isso que ele fala que Deus prometeu pelos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Os escritores do Novo Testamento também são profetas, os apóstolos, mas o Novo Testamento é atribuído aos apóstolos, né? E Efésios capítulo 2 vai falar sobre isso. O terceiro ponto que nós temos aí, que trata os versículos 3 e 4, a lição é a seguinte: que Jesus, o filho de Davi, filho lá, você vai ver muito esse termo na Bíblia, filho significa não apenas a primeira geração, mas na cultura hebraica, pelo menos naquela época, o filho pode ser neto, bisneto ou um descendente de quarta, quinta, sexta geração. Jesus vai nascer 1000 anos depois de Davi, mas ele era descendente de Davi. Como é que nós sabemos disso? Por causa da genealogia, tanto de Mateus quanto de Lucas. Então, ele era o filho de Davi, porque Deus então dá essa ênfase aqui na carta aos Romanos, porque Davi era rei. E Deus havia prometido, e nós vamos ver aqui no Antigo Testamento, que da descendência de Davi, ele enviaria alguém que seria mais do que rei. Seria um rei eterno e seria o próprio Filho de Deus. Então, que ele diz que, então, que Jesus, o filho de Davi e o Filho de Deus, é o tema central do Evangelho. Parece contradição, mas não é. Como é que Jesus pode ser filho de Davi, que era um homem, e ser filho de Deus? E é também importante que nós entendamos, na nossa cultura brasileira, né, uma cultura que é permeada de paganismo, né, a gente costuma dizer assim: todo mundo é filho de Deus, né, no conceito teológico geral brasileiro. Mas quando você vai para a Escritura, você vai perceber então que a Bíblia deixa muito claro que nem todo mundo é filho de Deus. Filho de Deus, isso vai estar lá em João capítulo 1, depois você pode pesquisar lá. Filho de Deus é aquele que se converte a Jesus Cristo, que é o unigênito de Deus, é o único filho que Deus gerou aqui nesse mundo por meio da Virgem Maria, que foi um milagre. Lucas vai dizer no capítulo 1 que o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalharam juntos na geração do Verbo que se fez carne, né? Jesus Cristo. Jesus, então, é chamado de Filho de Deus porque foi gerado por Deus. Aliás, o João 1 vai dizer que ele próprio se gerou. Porque Jesus, antes da encarnação, ele é chamado de Verbo de Deus, né? Logos, Theos, né? No Novo Testamento, ou Davar Adonai, e Jeová, Davar e Jeová no Antigo Testamento. Então, a Bíblia, ela vai centralizar em Jesus Cristo. Não é que ela vai só falar de Jesus, mas quando você lê lá no Antigo Testamento sobre Deus falando, por exemplo, com Moisés, com Abraão, Davi, é o Filho de Deus, antes da encarnação, o Verbo de Deus. Então, se você já leu o Antigo Testamento, você vai ver escrito várias vezes lá: veio a palavra do Senhor a fulano de tal. Então, e assim vai. É o Jesus falando antes da sua encarnação. O Novo Testamento, então, vai narrar a encarnação do Deus Filho, do Jeová Filho. Então, veja só o que vai estar escrito aqui no capítulo 1, versículo 3 e 4. Né? Quando ele fala, então, do Evangelho que ele prometeu pelos profetas nas Santas Escrituras, ou seja, no Antigo Testamento, aí ele vai tratar do tema central, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Então, que humanamente falando, ele nasce de Davi, ele é descendente de Davi. E o versículo 4, então, vai tratar da divindade de Jesus Cristo. Olha só. Então, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, então ele foi 100% homem. A diferença de Jesus para nós é que ele nasceu sem pecado, porque nasceu da Virgem. Não é que a relação sexual é pecado, porque Maria, ela foi concebida, inclusive antes do casamento, que foi sobrenaturalmente. Ela era desposada com José. Mas depois ela se casa com José. Mateus, né, vai dizer que ela teve vários filhos, que Jesus teve vários irmãos.
Mas o único que nasceu do poder da Trindade foi Jesus Cristo. E como Maria também era descendência de Davi, né, então por isso que o Evangelho vai dizer isso, segundo a carne. E aí no versículo 4 diz que ele foi declarado filho de Deus. Diz, foi comprovado como? Aí diz lá no versículo 4, declarado filho de Deus em poder, com poder. E vai dizer lá, segundo o Espírito de santificação. O poder aqui é a capacidade poderosa de Deus de se fazer homem. Uma vez eu estava conversando com um senhor, que ele era um muçulmano. Aí eu falei sobre isso, né, que Jesus é Deus. Para o muçulmano, o Alá é o Deus geral, né, o Deus que todos conhecem, né, não é o nome próprio de Deus, é o nome do Deus criador dos céus e da terra. Pois eu falei, pois então esse Jesus é o Alá que se fez carne. Ele falou, é impossível Deus se fazer carne. Eu falei, então eu perguntei para ele, mas você não crê que para Deus tudo é possível? Que ele é o Todo-Poderoso? Sim. Então ele não tem poder para nascer como um de nós? É óbvio que a Bíblia vai limitar essa onipotência de Deus à sua própria natureza. É impossível que Deus peque, é impossível que Deus minta. Mas a Bíblia vai falar desse milagre. Deus se fez carne, que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 1, que isso aí é loucura para os gregos, né, os filósofos, que o todo-poderoso, imanente Deus, que eles não conheciam Deus, né? Deus vai se revelar na escritura hebraica, nas santas escrituras, né? Quem ele é, a sua natureza plural, né, que nós denominamos como cristãos de trindade, é a escritura sagrada que vai nos trazer isso de Deus, e não somos nós que inventamos ou descobrimos, foi revelado por Deus. Então diz lá, né? Então, foi segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o Paulo vai dizer assim, olha, a grande prova que nós temos, e isso é um registro histórico, que é inegável, a existência de Cristo é inegável. Pode não acreditar que ele é o Messias, o Filho de Deus. Então, tem muitos israelitas que não creem, muitos brasileiros que não creem. Para a salvação é necessário que se creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ou seja, é o Deus que se fez carne. Então, por isso que ele é chamado Filho de Deus, porque na teologia hebraica, e mesmo daquela época, nós estamos falando de uma época passada no Oriente Médio, mas Filho de Deus, se um romano ouvisse, se um grego ouvisse isso, ou um judeu, falar, você é filho de Deus, então você tem a mesma natureza de Deus, então você é Deus. Se você ler, por exemplo, João capítulo 10, João capítulo 8, você vai ver que Jesus foi ameaçado de morte, pegaram pedras para apedrejar Jesus, porque ele falou que era filho de Deus, ele chamou Deus de Pai. Então eles entendiam isso. Por isso que eu falei que na nossa teologia brasileira, na teologia comum, nós falamos que todo mundo é filho de Deus. Não, todo mundo, né, os seres humanos, todos somos criaturas de Deus. Temos uma irmandade entre nós como seres humanos. Mas essa filiação divina nós só obtemos através de Jesus Cristo. A gente vai tratar disso melhor no decorrer do nosso estudo. Então, Jesus, os evangelhos, 4 evangelhos narram a história dele. Que ele morreu e que ele ressuscitou ao 3º dia, mas não para aí. Continua narrando que ele volta para o seu trono glorioso. Atos vai descrever Jesus Cristo nos céus, à direita do Pai. O que significa isso? Primeiro, lembrando que a Bíblia ensina a Trindade, né? Está à direita do Pai, significa, e isso também é importante que entendamos essa linguagem, significa que ele tem o mesmo poder e dignidade do Deus Pai. Porque se o ser humano vai ver Deus, e você vai ver isso no Antigo Testamento, ele se ajoelha diante de Deus, ele se prostra diante de Deus. Alguns até desmaiam e quase morrem. Daniel, Ezequiel, Isaías teve a convicção de que ele estaria perdido, porque ele viu Deus. Moisés, a Bíblia diz que ele estava apavorado só de ouvir a voz de Deus. Jesus não. Jesus, sendo Deus, quando já na volta dele, depois da morte, ressurreição, e a Bíblia vai dizer que ele ressuscita
com o corpo humano que ele tinha, né? E esse corpo, então, é transformado num corpo glorificado, porque quando ele sobe, ele volta para o trono da onde ele veio, né? O trono glorioso. Esse corpo foi transformado, porque ele atravessou toda a nossa atmosfera, a protosfera, ele atravessou todo o espaço com esse corpo glorificado, né? E segundo a promessa do Novo Testamento, aquele que crê nele também vai participar do mesmo corpo. Então veja, o Evangelho ele vai tratar de Jesus, então resumindo isso aqui, ele vai tratar de Jesus Cristo, mas não apenas como um homem. Sim, foi um homem que bebeu, comeu, você vai ver que Jesus chorou, Jesus teve medo, Jesus orava, então como homem. Mas a natureza, naquela natureza divina, habitava também a natureza humana. Então era uma mescla. Na teologia a gente chama de quenose, né? Esse ajuntamento das duas naturezas que só Jesus participa. Deus, o Pai, não participa da natureza humana, nem o Espírito Santo. Apenas o Verbo, né, que se tornou o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então ele ressuscitou. Se olhamos em toda a literatura, mesmo antiga, como a Bíblia, de todos os povos, o que os apóstolos escrevem foge completamente da normalidade. Ninguém nunca afirmou que um herói que seja, né, venceu morrendo lá na cruz, não conquistou nada, né, vamos dizer humanamente falando, nenhum reino, foi crucificado e enterrado, nem dinheiro tinha para sua sepultura. Então eles afirmam a ressurreição e depois da ressurreição não houve uma guerra. Afirma que ele voltou e que voltará, e nós temos o Apocalipse. Então o Evangelho vai focar nisso. De Gênesis ao Apocalipse, ele foca no Filho de Deus. O Antigo Testamento é Jeová o Filho, o Senhor, antes da sua encarnação. O Novo Testamento trata da encarnação de Jeová Filho, ou Verbo de Deus, a sua vida aqui entre nós, conforme descrita nos 4 evangelhos, e as epístolas, inclusive essa que nós estudamos, trata a respeito do que o Espírito de Deus, que inspirava os apóstolos, querem que, como ele quer, né, como o Espírito de Deus, como a Trindade quer que os servos de Jesus Cristo, que são chamados cristãos, quer que eles vivam. Então esse é o tema central. Se você está acompanhando aí, não sei se vai dar para ver o cursor, acredito que não, mas você vai ver aqui, olha, que nós temos os versículos 3 a 4, que nós já vimos. Depois você pode ver, assistir com calma aqui o vídeo. Em 2 Samuel, no capítulo 7, versículo 12 a 16, você vai ver a promessa de Deus a Davi a respeito desse filho que nasceria dele. Então eu vou ler aqui, 2 Samuel, capítulo 7, no versículo 12. Aqui é Jeová Filho, no caso Jesus Cristo, antes da encarnação, conversando com Davi, e aqui é o Deus que criou Davi, né, e que nasceria de Maria, que era descendente dele, falando com Davi. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12, nós estamos aqui mais ou menos no ano 1000 a.C. Então Deus disse o seguinte a Davi: quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o teu descendente, o qual sairá das tuas entranhas, viria diretamente dele, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Essa casa confirmada aqui, se você ler em João capítulo 2, Jesus vai falar, né? Que ele falava do próprio corpo dele, que é a habitação do próprio Deus. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Então, o que o Senhor fala aqui é que o seu descendente seria o filho do próprio Deus. E é interessante que ele fala, se vier a transgredir. Aqui ele vai tratar da natureza divina e humana de Jesus Cristo. Porque ele foi tentado por Satanás. Como homem, ele poderia sim pecar. É porque ele se limitou à natureza humana. Como assim? Jesus comeu, bebeu e morreu. Deus não poderia morrer se não tomasse essa natureza totalmente humana, né? E ele ressuscita porque ele não tinha pecado. O pecado, nós vamos estudar aqui em Romanos, Paulo fala que o salário do pecado é a morte. Ou seja, nós morremos
porque somos pecadores. É o salário de nós sermos o que somos. Salário é o que você recebe pelo que você faz, não é? Então, aí ele continua no versículo 15: mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Saul foi o rei que antecedeu Davi, né? Saul foi o primeiro rei de Israel. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. Inclusive, o anjo vai falar, né, para Maria, né, que o trono dele permaneceria para sempre. Isaías, o profeta, então foi escrito mais ou menos aqui no ano 800 antes de Cristo, no versículo 14, nós conhecemos essa promessa de Deus. Ele diz: portanto, o mesmo Senhor, que é Jeová, vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome de Emanuel. Emanuel, Mateus inclusive vai traduzir lá, significa Deus conosco. Então Jesus Cristo é Deus que estava conosco, com os humanos. E a virgem conceberá. Então houve essa promessa da Escritura Sagrada. E ainda, Isaías, no capítulo 9, por que a gente está lendo isso? Lembra que ele fala, o Filho de Deus, segundo as Santas Escrituras? Então, o Evangelho aqui. Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7, diz: porque um menino nos nasceu, aqui é uma profecia, é uma predição, falando do futuro. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome. Olha o nome então desse menino, que seria o filho da Virgem. Maravilhoso, Conselheiro, até aí tudo bem, mas o próximo, Deus forte, o nome dado a ele. Deus forte, Pai da eternidade, ou Pai eterno, o Pai, aquele que tem a eternidade em si, Príncipe da paz. Príncipe da paz. E ele continua: do aumento desse principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, porque Jesus é descendente de Davi, para o firmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor, o Jeová dos exércitos, fará isso. Então nós temos aí o Evangelho no Antigo Testamento, a confirmação, né, de que Jesus é o tema central, e nas próprias palavras de Jesus, né, estou falando, né, do Evangelho, e eu vou ler aqui o Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 24. Então, aqui falando de Jesus, o Evangelho de João foi escrito mais ou menos no ano 100, deve ter sido escrito logo depois que João escreve o Apocalipse. E João, no Apocalipse, tem a visão de Jesus Cristo glorificado. Quando João escreve o Apocalipse, Jesus já estava na glória. O templo de Jerusalém já tinha sido destruído, Jerusalém já tinha sido totalmente destruída, os judeus tinham sido espalhados pelo mundo. Mas ele vai escrever o Evangelho de João falando de anos passados, né? Cerca de 70 anos depois, né? E aí ele narra aqui, então, o encontro de Jesus com os judeus. João capítulo 10, versículo 24 a 33, eu vou ler aqui, então. Ó. Rodearam Jesus, pois os judeus lhe disseram: até quando terás a nossa alma suspensa? Até quando você vai deixar a gente sem saber? Se tu és o Cristo, Cristo aqui é um nome grego de um nome hebraico, que é um substantivo, Messias, né, que significa ungido, escolhido de Deus. Então, se tu és o Cristo, quando os judeus falavam de Cristo, eles estavam se reportando àquele que seria também o filho de Davi, é o Messias. Então, na mente deles, o Cristo, o Messias, era filho de Davi. Dize-nos abertamente, respondeu-lhe Jesus, já vos tenho dito, e não credes. Ele já havia dito várias vezes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Ele está dizendo, vocês não creem porque vocês não se converteram. Como já vou-lo tenho dito. As minhas ovelhas, disse Jesus, né? Elas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Elas são as minhas ovelhas são minhas discípulas, né? Esse é o grande sinal do Filho de Deus, né? Ele segue Jesus.
e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Veja que ele dá uma promessa aqui de vida eterna e de que jamais pereceria. Aquilo que perecer aqui é a morte eterna, o inferno, a condenação. Então ele está garantindo vida eterna para quem o segue. Ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Olha só, no versículo 28 ele fala, ninguém as arrebatará da minha mão. Aí no 29 ele diz, meu Pai que mas deu, meu Pai que me deu essas ovelhas, é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Aí ele fala, eu e o Pai somos um. Então quando ele fala isso, o judeu ouve e pensa assim, blasfemou, está dizendo que ele e o Pai são um, que é um só Deus. A reação está no versículo 31. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Eles entenderam a afirmação. Respondeu-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Porque ele não disse nada, não fez nada que justificasse o apedrejamento, não é? Olha só a resposta então dos judeus, escreveu João aqui. Os judeus responderam dizendo, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, e porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então ele chama Deus de Pai e diz, eu e o Pai somos um. Então Jesus afirmou isso, a sua vida santa, né, toda mostra isso, e a sua ressurreição, né, a ascensão também, e agora nós esperamos a vinda de Jesus Cristo. Então, voltamos aí para Romanos, no capítulo 1, eu espero que eu não esteja sendo muito rápido aí, né? Mas você vai poder ter tempo de assistir depois, vai ficar aí gravado, né? Seria bom se você não se inscreveu no canal, que se você inscreva para receber, né? Quando tiver alguma live. Muito bem, vamos dar continuidade no próximo slide. Pelo Evangelho, agora veja, lembra que o Evangelho é o quê? Boas novas, e como cristãos, boas novas de salvação. Pelo Evangelho, então através do Evangelho, né, o Evangelho é um instrumento. Jesus chama o pecador a tornar-se santo através da fé nele, como o Cristo ou o Messias de Deus. Então vamos entender isso. Veja só. Lembra que isso aqui é Paulo escrevendo para os romanos. Na aula passada, né, que nós estudamos, eu falei sobre o perfil dos romanos. E que a gente tem herança dos romanos, né, a nossa cultura brasileira, a nossa lei. Por isso que nós vemos tanta injustiça, né, o nosso sistema de governo, né, a república, né, e até esse exagero, né, de casta, né, política, senadores, né, que são tratados como se fossem reis, né, que é uma herança romana, né. Então, mas nós também temos de uma herança romana que é a nossa vida, o brasileiro em si, acredito que a gente vai concordar com isso, né. Nós somos um povo que é o contrário de santo, nós não somos santos, né? Nós somos um povo que fala muito palavrão, nós somos um povo e temos qualidades, né? Como brasileiro, sim, né? Alegria, receber e tudo isso, mas nós somos um povo violento, né? Já viu os índices de morte, atropelamento, né? De assassinato no Brasil são os maiores do mundo, nós falamos muito palavrão, nós não prezamos, né, os valores de cristãos, por exemplo, se alguém falar, eu sou virgem, tem 20, 30 anos, uma mulher ou um homem, se ele falar que ele é assumido em alguma coisa, sexualmente falando, ele pode ser até aplaudido. Mas, em geral, a cultura brasileira, nós temos muito disso aí. Eu falei na aula passada, né, sobre a pedofilia, bulimia, né? Era muito comum entre os romanos, né? O incesto também era. Então nós temos tudo isso aí, esse paganismo que também é uma herança aqui brasileira mesclada com a herança africana, né? Mas olha só o que ele diz para os romanos que se converteram. Então no versículo 5 ele fala, por Jesus Cristo, nosso Senhor significa aquele que manda, né? The boss, né? Aquele que é o nosso Senhor,
pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Então ele fala no plural aqui, né? Recebemos a graça e o apostolado, significa que ele recebeu de Deus, lembra que ele fala apóstolo de Jesus Cristo, chamado, né, para o evangelho, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Gente, isso aqui significa povos. Então, o evangelho é para ser obedecido. O evangelho trata de crer em Jesus como Deus, Senhor e Salvador. Aquele que é o nosso Deus pessoal, né? O Deus criador de todas as coisas, mas que é o nosso Salvador também. Então, Paulo vai dizer isso, que o evangelho vai ser pregado a todas as nações, e veja, nós estamos tratando aí de uma carta escrita mais ou menos no ano 60, por gente pobre, e estamos aqui praticamente 2000 anos depois lendo. Deus e Jesus Cristo falou que esse evangelho seria pregado em todo o mundo. Isso, Jesus que não tinha dinheiro nem para casa, nem para dormir. Então, é um milagre nós temos a escritura até hoje e chegar até a nação. Mas é para todas as nações, brasileiros e todas as nações que vieram antes de nós. O Brasil antes, né, do próprio povo brasileiro. No versículo 6 tem assim, ó, entre as quais as nações, as gentes, sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. Então, o cristão é cristão em qualquer lugar do mundo. A fé cristã, ela une os cristãos por causa de Jesus. Então, não é uma religião, não é uma igreja, é uma pessoa. É Deus que se fez carne. O cristão em si, ele não segue uma religião. Eu sou um cristão batista, mas eu não morro pelos batistas. Quem me salvou foi Jesus Cristo. Eu optei por essa denominação porque por algumas qualidades, né? Mas não vou tratar disso agora. Mas eu sou, acima de tudo, cristão, crente em Cristo. Assim como aqueles romanos que Paulo escreveu e que nós estamos agora tendo o privilégio de ler a carta escrita para eles, né? E aí ele diz assim, então somos chamados para sermos também de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, veja, amados de Deus, que Deus ama de uma maneira muito especial. Ele ama o cristão brasileiro de uma maneira especial. Se nasceu de novo, se creu em Cristo, Deus vai amá-lo como ama qualquer outro. Não importa a denominação, não. Converteu. Na realidade, Jesus vai falar que Deus amou o mundo dos pecadores como o mundo é, como o ser humano é. Por isso que ele veio, né? Ele não veio, ele falou, eu não vim para os justos, né? Porque eu vim para salvar e buscar o perdido. Que a gente vai ver sobre a questão do pecado. Então ele diz, a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. É isso que é interessante. Dentro da tradição católica, existe todo um processo, né, para alguém ser chamado santo. É feito uma pesquisa, né, tem que ser provocado, né, o setor lá da Igreja Católica, né, do Vaticano, que vai buscar evidências, tem que ter milagre, não pode ter nenhuma mancha, né? Alguns não sabem, mas, por exemplo, havia uma tentativa de santificar, vamos dizer assim, canonizar Cristóvão Colombo. Mas aí começaram todo o processo e aí se contrata-se um advogado que é até interessante, chama-se o advogado do diabo. É como se fosse um advogado de acusação, que vai procurar sujeira na vida daquela pessoa, né? Se tem alguma coisa que mancharia comprovadamente, né? E houve algo na vida de Colombo, né, que o manchou, que ele era judeu, descobriram que ele era judeu e tal. Aí cortaram, né, o processo porque ele era judeu. E eu até brinquei, falei com alguém, né, então vai ter que descanonizar Pedro, Tiago, João, Maria, porque Maria era uma judia, né, ela era filha de Davi, era judia, né? Todos os apóstolos eram judeus. Mas a palavra santo na Bíblia não tem essa conotação que vem, né, dessa tradição católica. Santo, tanto no Antigo, né, Kadosh, no Novo Testamento também, o Hagios, significa alguém que é separado, né, separado para alguma coisa. Pode ser para o bem ou para o mal. Mas quando torna sobre o santo, chamado santo, é santo para o Deus da Escritura Sagrada. A Bíblia Sagrada vai nos dar o parâmetro, né, da nossa moral cristã, por exemplo, não roubar, não matar, não falar mau testemunho, né, não proferir mau testemunho, não é só mentir, não, né? Mau testemunho,
não adulterar, sendo casado, obedecer pais e mães. Então, nós temos regras na Escritura Sagrada que vêm de Deus, né? Levítico vai dizer, sede santos, porque eu sou santo. Então, nós temos que refletir essa ética, né? Com o passar do tempo mudou, né? Ética para estética, né? Ética vem de Deus, né? O ethos, o agir, né? Mas a estética vem dos gregos, né? Que você aparenta ser alguma coisa. E aqui no Brasil nós temos isso na nossa cultura, né? Você pode ver, muitas pessoas de várias comunidades e tradições, eles se vestem, né, com roupas, com coroas, cajados, né, para parecer alguma coisa, é estética. O santo de Deus, ele tem a ética, né? Ele não precisa se vestir ou ter uma auréola, alguma coisa assim, um crucifixo. A maneira como ele vive vai refletir Cristo, né? Alguém já falou isso, né? Ver Cristo na sua vida. Muito bem, continuando lá o versículo 7, né? A todos que estáis em Roma, amados, Deus chamados santos, graça a vós e paz de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, essa carta aqui, ele vai dizer que essa carta que Paulo escreve, ela é uma carta que vem do Deus triuno, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele fala da parte do nosso Pai e do Senhor Jesus, né? Que vem dele. E o Espírito Santo? O Espírito Santo está conduzindo o apóstolo Paulo, ou conduziu naquela época, a escrevê-la. Muito bem. Ninguém fez pergunta alguma, né? Vou acreditando aqui que vocês estão entendendo. O próximo slide aqui, né? Dos versículos de 8 a 12, vai tratar sobre o desejo, né, do apóstolo de estar com os cristãos em Roma. Então, essa carta ele escreve, ele não estava lá, é óbvio, né? Que senão ele não escreveria uma carta se estivesse em Roma. Então, ele vai escrever aquela carta e compartilhar por que ele queria ir para lá. Ele ainda não tinha ido a Roma, ele era um romano, ele nasceu numa cidade, né, Tarso, que era, imagina uma cidade, por exemplo, nós temos algumas regiões, tanto na Inglaterra, na Alemanha e até no Japão, né, que tem bases navais ali, bases do exército, militares, né, e lugares ali onde o cidadão norte-americano vive. Se nasceu um norte-americano lá, ele nasce lá, ele tem cidadania até dupla, né. Então, Paulo tinha dupla cidadania. Ele era tanto um judeu, um israelita, como um romano. Mas ele vai escrever e vai dizer por que ele queria ir lá, nos versículos, né, de 8 a 12. Então, ele vai dizer, eu vou resumir aqui, depois eu vou ler, a fim de compartilhar bênçãos. Então, ele queria compartilhar bênçãos por meio dos dons espirituais, segundo a fé cristã mútua, que são dons espirituais, né? Que negócio é esse? Quando a gente fala dons espirituais, a gente já pensa, né, em posição de mão, para a pessoa ficar curada. Não, não é isso não. Também havia, né, os dons espirituais no sentido de curas, né, que se fazia, né, que eram milagres, né, até ressuscitar mortos, isso é milagre, né? Dor de cabeça, curar dor de cabeça, não é milagre, né? Nós temos comprimidos que fazem isso, né? Mas milagres de verdade. Agora, esses dons espirituais eu já vou te dizer exatamente o que é. Mas eu vou ler aqui o que Paulo vai dizer, ó. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. Então, aqueles romanos, eles tinham se convertido e aquilo foi um impacto muito grande, né? Como os romanos, que era um povo muito pervertido, né, assim como nós em geral, né, não todos brasileiros, né, na cultura em geral, só ver as nossas produções culturais, né, música, né. Então, foi um choque para muitas pessoas, né, os romanos convertidos a Jesus Cristo. Então, em todo mundo é anunciada a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, né, ele está falando que é interno, no evangelho de seu filho, lembra que o filho de Deus é o cerne do evangelho, você só um pouquinho aqui, vou tomar água. Me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco. Então, há algum tempo ele orava para poder visitar ali os irmãos de Roma. Então, ou seja, aquela igreja, ela não foi fundada por ele. Isto aí ele vai dizer, né? Porque desejo, versículo 11, ver-vos,
para vos comunicar. Comunicar é compartilhar, é alguma coisa em comum, né? Não é só falar, né? Comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Dom espiritual que vem do Espírito de Deus, né? Não tem nada a ver aqui com espiritismo, aquela mesa lá onde as pessoas recebem o Espírito e tudo, nada disso. É porque o dom vem do Espírito de Deus. Aí ele diz: isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, né? A fé cristã que eles participavam, assim vossa como minha. Ele queria ouvir daqueles irmãos e ser confortado, simples assim. Agora eu coloquei aqui no capítulo 12, ainda de Romanos, para que a gente entenda o que Paulo quer dizer quando ele fala de dons espirituais, né? Depois a gente vai estudar melhor esse capítulo. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto para Deus é uma entrega, é uma doação de si mesmo, não dos animais, como fazia no Antigo Testamento em muitas religiões, né? Dar coisas a Deus. Deus quer a pessoa integral. Esse é o culto que ele quer, não é simplesmente aquele culto público, né? E não sedes conformados com este mundo, com esse mundo aqui, essa sociedade, né? As ideias, os conceitos errados, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. O Espírito vai mudando o nosso entendimento, a palavra de Deus vai mudando o nosso entendimento, nosso intelecto, a maneira de pensar, que se reflete na maneira que a gente fala e age, né? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, diga a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, ou seja, não seja um soberbo. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Lembra do ethos? Fala, não pensa que você é alguma coisa além dos outros. Mas se você tem fé, você também tem um talento. Então você não pode, primeiro, você não pode se valorizar acima do que você é. Já é soberbo. Também você não pode se desprezar, se desfazer, vamos dizer, de si mesmo. Mas você tem que saber qual que é o seu talento. Todos nós temos um talento. Em geral, é aquilo que a gente gosta de fazer. Então é isso que ele fala, né? Medida da fé que Deus repartiu a cada um. E aí ele diz: porque pela graça que me é dada, diga a cada um dentre vós que não... Já li, desculpa aqui, né? Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, então nós temos o olho, a boca, as unhas, assim nós que somos muitos, está falando de cristãos, somos um corpo, um só corpo em Cristo. Nós somos unidos espiritualmente a Cristo. Lembra dos dons espirituais? Mas individualmente somos membros uns dos outros. Então temos uma ligação com Cristo, o ethos, a natureza santa, mas individualmente temos dons específicos, né? Deus me chamou para pastorear, para ensinar. Eu procuro aprimorar esse dom, esse talento que Deus me deu. Outros ele deu outros talentos, que não vão ser exercidos às vezes na igreja. Você pode ser um cristão talentoso, um vendedor, uma vendedora, alguém que trabalha na área de saúde, que Deus chamou para atuar ali. Não vai ser na igreja. Mas você vai abençoar pessoas. Lembra que ele fala do confortar um ao outro? Então, você vai abençoar outras pessoas com seu talento. Então, pessoas, vamos pensar, um cristão que trabalha na limpeza pública, ele é pior ou é melhor do que um outro cristão que é um médico, um pastor? Não, igual. Então, ele vai ter que ser um gari que vai glorificar a Deus, que vai abençoar as pessoas com o seu trabalho. É isso que a Bíblia vai nos ensinar. Aí ele diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Profecia que é pregação. Se é ministério, que é diaconia, servir, seja em servir, ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. É uma área tão preciosa, né? O ensino que está sendo tão mal utilizada ultimamente, né? Ao que exorta que é animar, né? Usa esse dom em exortar, o que reparte faça com liberalidade. Então Deus às vezes enriquece as pessoas para essa pessoa para ela dividir com outras pessoas, com liberalidade. Olha que interessante. O que preside com cuidado, aquele então que governa lá, né?
com cuidado, cuidado com as pessoas. Então, Deus vai chamar pessoas para a liderança não para serem servidos, mas para servir, fazer o bem aos outros. O que exercita a misericórdia com alegria. Muito bonito, né? Aí ele diz, o amor seja não fingido. Odiai o mal e apegai-vos a bem. Então, odiar aqui não significa simplesmente uma emoção. É um afastamento do mal, né? Apegar, aqui é o paralelo, né? Ao bem. Então é isso, né? Esses dons espirituais aqui que Paulo fala, né? É justamente isso que a gente está falando, né? Ele iria ensiná-los, ele queria ser abençoado por eles, né? E ele vai dizer, inclusive no final da carta, que ele esperava ter a ajuda deles para ir para a Espanha, ajuda financeira, né? O terceiro ponto aqui, o desejo de Paulo, nos versículos aí, né, de 13 a 15, de colher frutos do evangelho entre romanos e gentios, né? Quando a gente viu gentes ou gentios, né, essa palavra significa pessoas que não eram judias, né, que não conheciam Deus de Israel. Então os judeus olhavam para os outros povos, chamavam de gentios, ou pagãos, como a gente poderia dizer num senso comum, né? E veja então o que Paulo fala no versículo 13 a 15, né, que ele queria colher frutos deles. Olha que muito interessante, ele não queria lá sem um propósito muito nobre, né? Ele diz, não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ter convosco. Então Paulo tentou ir lá várias vezes, olha que interessante, né? Um homem de Deus que fazia milagres mesmo de ressuscitar pessoas, ele várias vezes sofreu decepção, né? Mas até agora tenho sido impedido. Então Deus não queria que ele fosse, então ele não foi. A gente tem que aprender com isso, né? Não são importantes para a nossa vida. Para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Tem gente que gosta só de pegar fruto, né? Ele fala, eu quero ter algum fruto entre vocês. E também entre aqueles povos que não são cristãos. Então Paulo tinha uma visão abençoadora. Já pensou se todos os cristãos tivessem essa visão, né? De abençoar as pessoas ao invés de ficar se aproveitando, sugando pessoas, né? Aí olha só como Paulo diz que ele se vê. Eu sou devedor. Eu devo dar frutos às pessoas, tanto a gregos como a bárbaros. Bárbaros, na visão agora romana, todos os povos que não faziam parte de Roma, né, da lei romana, da pax romana, né, não estavam dentro da civilização romana, né? Os gregos já eram mais intelectuais, né, filósofos, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo olhava para as pessoas e eu devo, seja ele um nobre, eu devo a ele usar o meu dom para abençoar aquela pessoa, seja ignorante, seja pobre, muito bonito, né? Aí ele diz assim, assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Que fruto é esse? Eu quero chamar a atenção para dar fruto, que Jesus Cristo fala por várias vezes um termo sobre vindima, ou colheita, né? Porque a Bíblia vai falar que haverá uma época que nesse mundo, do fim do mundo, né, que Deus vai fazer uma colheita que vai ser, ele vai colher pessoas e ele vai fazer separação entre pessoas que se converteram a Jesus Cristo e pessoas que não se converteram. E eu só vou ler aqui em Mateus 13:30, que ele diz assim, ó, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos, para os queimar, mas o trigo ajuntai-os no celeiro. Aí ele vai dizer, porque o reino do céu é semelhante ao grão de mostarda que o homem pegando nele semeou no campo. Então Jesus vai falar sobre o reino de Deus, o reino de Satanás, né, o joio, o trigo. E então eu acredito quando ele fala de dar fruto, né, pregar o evangelho para colher, né, pessoas que de pecadores pagãos se tornam cristãos, santificados por Deus. Agora essa outra parte que nós vamos entrar aqui, dos versículos 16 a 32, que a gente não deve, certamente a gente não vai terminar hoje, ele vai responder uma pergunta aí. Por que o evangelho precisa ser conhecido? Por quê? Né? Ele vai estar afirmando, ele vai escrever, ele vai dissertar sobre esse tema. Por que o evangelho precisa ser conhecido? Por que Paulo fala tanto de fruto?
Então, a primeira razão que Paulo vai colocar é o seguinte: o evangelho precisa ser conhecido por ser, ou porque ele é o poder de Deus para salvar o pecador. Olha que interessante. Lembra do evangelho? Que o centro do evangelho é quem? É Jesus. Jesus e o que fala dele a respeito. Né? Então, se você procurar para as pessoas de várias religiões, Jesus era só um grande mestre, um espírito iluminado, Jesus foi iniciado em tal seita, isso. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus é Deus, que se fez carne, né? O Deus que morreu na cruz do Calvário, né? O homem chamado Jesus Cristo, mas que ressuscitou ao terceiro dia e naquele corpo voltou para o seu trono glorioso e que voltará. Então, esse é o evangelho de Cristo. Né? Não é só fazer boas obras, né? Boas obras, Paulo vai colocar, é uma consequência da fé cristã. Mas o que ele vai dizer aqui? Então, por que o evangelho precisa ser conhecido? O evangelho precisa ser conhecido porque é o poder de Deus. Olha o que ele diz em Romanos, vamos voltar lá, o poder de Deus para a salvação. Romanos, no capítulo 1, versículo 16. Então ele diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus, poder de Deus agindo para a salvação de quem? De todo aquele que crê. Então não basta ouvir o evangelho. Então tem que ouvir e crer. Por exemplo, uma criança não crê. A criança vai crescer e deve ouvir o evangelho para ser salvo. Sem o evangelho não há salvação. É isso que Paulo está colocando. Por isso que ele fala, eu quero pregar para os judeus, para os gentios, para os romanos, para os gregos, intelectuais, analfabetos, eu quero pregar para todo mundo. Por quê? Porque o evangelho é esse poder de Deus para a salvação, porque ele vai falar desse Deus que vem para salvar o pecador, que era o discurso de Jesus Cristo, não é? Vou ler aqui Romanos 10, para nós entendermos que sem o evangelho ninguém pode ser salvo. Depois a gente vai tratar melhor o capítulo 10, né, sobre isso, né, sobre povos que não ouvem o evangelho, que não é culpa de Deus, né, culpa de cristãos que não pregam. Romanos capítulo 10, 9 diz assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, confessar que Jesus é Deus, tudo que a gente viu antes, e em teu coração, veja, com a tua boca, então ninguém pode salvar outra pessoa, a gente prega o evangelho, mas a própria boca, quer dizer, vem do coração, a pessoa que vai se converter. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus em teu coração, é interno, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É pela fé. Não é o batismo, não é o batismo que salva, não é estar numa igreja, é crer. Será salvo. Ele continua. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E às vezes a gente não tem vergonha de falar palavrão, mentir, mas tem vergonha do evangelho. Por isso que Paulo fala, eu não tenho vergonha do evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus para salvar o pecador, né? Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, não vai ter confusão sobre salvação. Muitas pessoas não sabem, eu não sei para onde eu vou depois que eu morro, o que vai acontecer, que se existe inferno, céu, purgatório. Mas quem tem essa confusão é porque ainda não creu verdadeiramente, é o que está na Escritura, né? Porquanto não há diferença entre judeu e grego. Quer dizer, não há diferença, tanto o judeu do Antigo Testamento, da época de Paulo, hoje, o grego, o sábio, o intelectual, todos precisam crer, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que invocam. Então Paulo fala que Deus, Jesus Cristo, ele é rico em graça e ele salva qualquer um que invocar. Olha só, continuando. 14, ele fala, como, pois, invocarão aquele em que não creram? Lembra do crer? Repete várias vezes. E como crerão naquele de que não ouviram? Ouviram o quê? O evangelho de Jesus. E como ouvirão se não há quem pregue? Então, aí ele fala, né, sobre a mensagem e o mensageiro. Como é que eles vão ouvir? E a pessoa que vai ouvir a mensagem, ela tem que crer naquele que vai ser pregado, né? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, com formosos os pés. Olha aqui, né? Não é do Neymar, né? Como formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz. O evangelho de paz, né? Quantos cristãos, né, que falam que são cristãos são beligerantes, né? Briguentos, briguentas, né?
pessoas que causam confusão, né? Evangelho da paz, dos que trazem alegres novas e boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, ou seja, nem todos creem. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De maneira que a fé, essa aqui é a fé salvadora, é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, né? A palavra de Deus aqui é uma citação ao evangelho. Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16, né? Eu vou citar aqui, né? Jesus fala, né? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado, né? Marcos capítulo 15, versículo 16, que ele fala que tem que pregar o evangelho a toda criatura. Então esse é o propósito de Deus, né? O que Paulo fala, e o propósito dele então de estar lá em Roma. Próximo aqui, o evangelho precisa ser conhecido por revelar como obter perdão e vida eterna pela fé em Jesus Cristo. Veja lá, né? Primeiro ele vai dizer, né, porque que o evangelho precisa ser conhecido, porque é o poder de Deus para a salvação de todo mundo, de todo aquele que crê. Aí no 17 ele fala, porque nele, no evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então ele vai mostrar que no Antigo Testamento vai falar de várias pessoas que creram, Abraão, Davi, Salomão, né? Você vai ver a lista, inclusive em Hebreus 11, né? A própria Abel. Então, o exemplo de fé. Abraão vai, lá em Gênesis, no capítulo 15, vai falar da conversão dele, que ele creu no Senhor e Deus imputou isso a ele por justiça. O que é se descobre a justiça de Deus? Esse termo é um termo jurídico romano, que quando se descobre a justiça de Deus, é um julgamento onde Deus vai dar um veredito que aquela pessoa está salva, que ela não será condenada. É isso a justiça de Deus. Então o evangelho vai dizer para o pecador que ele pode ter vida eterna e ser salvo. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. O justo, quer dizer, aquele que era réu, mas que foi justificado por Deus, porque ele creu em Jesus, viverá pela fé. O Romanos vai dizer, e depois a gente vai estudar isso melhor, que foi uma troca. Eu chamo de troca maldita e bendita, né? Maldita porque a Bíblia vai dizer que Jesus se torna maldito de Deus e pecado na cruz. E bendita porque quem crê nele se torna santo de Deus, abençoado por Deus e santo, justificado, né? Salvo. Porque foi essa troca. Jesus dá a vida dele pelo pecador. E ele ressuscita para provar que ele mesmo não poderia morrer. Ele morre pelo outro, por aquele que crê. Por isso que João 14,6 fala, né? Todos conhecemos aí, né? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para nós terminarmos hoje, uma terceira parte que Paulo coloca o porquê o evangelho precisa ser conhecido. O evangelho precisa ser conhecido devido à ira de Deus causada pelas injustiças humanas. A ira de Deus causada, né, pelas injustiças humanas. Deus está vendo as nossas injustiças, e quem é que não é injusto, né? E ele está irado. Veja o 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens aqui é antropos, né, os humanos, que detêm a verdade de Deus em injustiça, quer dizer, detêm a verdade praticando a injustiça, que são atos injustos, pecaminosos. Tanto que ele vai falar, olha, no capítulo 2, no versículo 1, tu és indesculpável quando julgas o homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro. Pois tu que julgas, faz o mesmo. Quantas vezes nós fazemos isso, né? Julgamos os outros, mas fazemos as mesmas coisas, e às vezes até pior. No versículo 2, né? E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Segundo a verdade, não segundo a iniquidade ou a injustiça do pecador que julga. Jesus, Deus, né, vai no juízo final julgar segundo a verdade dele. Então, ele está irado. E ele avisa, eu estou irado. Então, você tem que se converter antes que seja tarde. Olha só que interessante o capítulo 2 aí, no versículo 15. Ele fala, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência, os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, né?
A nossa consciência é uma das provas, né, que somos criaturas de Deus. Porque consciência não é algo que a gente herda da natureza, né, se somos animais, né, que nos acusa, nos defende. Todo mundo já teve isso, né? Nos acusa, nos defende. A nossa própria consciência. É a lei de Deus que ele colocou aqui. É como que nós temos um computador e aquela programação do certo e do errado. E ele diz, né? No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então, o julgamento faz parte do evangelho de Cristo. Ele vai julgar. Ele é salvador, justificador e vai ser o juiz. E ele conhece toda a verdade. E para nós terminarmos, né, Romanos capítulo 3, quando falamos de injustiça, olha o que Deus fala. Não há um justo, nenhum sequer. Nós podemos até às vezes agir justamente, mas não somos justos. Quem aqui nunca pecou contra alguém e não teve que pedir perdão, não é? Muito bem, vamos dar essa pausa aqui. Eu agradeço aí vocês que estão nos assistindo, nos assistirão. Se você gostou, compartilha aí, né? Inscreva-se aí no canal, ora por mim, ora por nós. E se Jesus permitir, se não me engano, a gente está fazendo esse estudo de 15 em 15 dias. A gente pode combinar depois se vai fazer semanalmente. Então, que Deus nos dê graça, nos dê paz, que Jesus Cristo abençoe você, abençoe a sua família, a sua casa. Até logo. Deus abençoe.